Oi pessoal, aqui é a Lari e está começando mais um Chá de Camomila, o seu podcast para sentar, relaxar, poder refletir um pouco sobre a vida e sobre os caminhos que você tem tomado. Nós chegamos aqui ao 5º episódio, gente, né? O 2º mês do nosso podcast, que ainda é um neném, né? Mas que a nossa comunidade está crescendo, isso me deixa muito feliz, né? Que tanta gente esteja gostando do nosso conteúdo e esteja especialmente, né, interessado em discutir temas do cotidiano e poder refletir diante dessa correria, né, diante dessa vida tão atribulada e tão cansada, que é o tema, né, desse episódio. Mas para introduzir um pouquinho vocês, para quem esteve conosco aí no episódio 4, que foi sobre o sofrimento, eu falava para vocês, né, que foi um tempo assim bem particular na minha vida, de uma ocasião de sofrimento, né, onde eu me deparei com esse tema, pensei, relutei, mas, né, senti no coração de vir partilhar aqui com vocês. E foi tão difícil aquela semana, né, que eu acabei até perdendo a primeira gravação, tive que refazer e dar sentido, né, novamente a outro sofrimento, né, que foi dedicar mais um momento para a gravação do nosso programa. E agora, né, eu me propus a falar sobre cansaço e foi uma semana também especialmente difícil nesse sentido, né, eu tive que fazer algo que para mim hoje é muito difícil depois que eu fui mãe, né, que é estudar na madrugada, porque são muitas madrugadas que a gente passa aí com os nossos filhos, né, os momentos de sono, de descanso, assim, dormindo de fato, né, são poucos, então a gente aprende a aproveitar mais as madrugadas não para algo produtivo, mas para realmente descansar, né. Mas, enfim, né, gente, a vida acontece, eu tinha aí que colocar os meus muitos textos do doutorado em dia e estava dormindo mais tarde. E também essa semana, meu querido filho Benjamin também decidiu que ia acordar mais cedo. E um dia em particular, né, dessa semana, um deles teve dor de barriga, enfim, acordou a casa toda às 4 da manhã. Então foram dias assim, têm sido dias bem cansativos. E eu estou gravando aqui para vocês, né, à noite, esse é o nosso primeiro podcast aqui com o cenário, né, da minha casa aqui à noite, porque realmente eu tive que me ajustar nesses horários para honrar esse compromisso que eu amo, né, e faço questão de honrar aqui com vocês, que é o do podcast. Então, muito engraçado essas coincidências, né, aí o sofrimento, depois o cansaço, tudo isso combinando com a minha vida. E aí eu brinquei com uma amiga lá nas redes sociais que o próximo tema vocês podem esperar algo assim como vida de herdeira, tá bom? Que é para dar uma amenizada nas coisas por aqui. Então, vamos falar sobre cansaço? Vou começar essa reflexão, né, por um diálogo que eu tive com a minha filha, Maria Rosa. Ela tem 3 anos, para vocês que não a conhecem. E esses dias, né, eu estava, enfim, fazendo uma atividade com ela. E aí eu perguntei, filha, e agora? Né, você vai fazer o quê? E ela olhou para mim assim com uma super naturalidade, né, de uma criança e disse, nada. E aí eu fiquei assim uns 3 segundos pensando naquela afirmação, né? Nada. E logo depois a minha reação foi dizer, que maravilha, filha, pois continue, né, vá lá fazer isso mesmo, porque é um privilégio, assim, né, da criança poder dizer assim, não vou fazer nada. Nós, na vida adulta, temos essa oportunidade, mas talvez a gente faça um nada com culpa, né, faça um nada nos julgando, ou dizendo que aquilo é procrastinação, ou dizendo, enfim, colocando várias coisas negativas, né, para que a gente sinta culpa. A gente fala muito sobre o ócio, né, que existe o ócio produtivo. A gente quer fazer com que o nosso tempo de descanso ele também seja produtivo, ele também, né, seja algo que nos traga algum retorno, especialmente na nossa vida profissional, né, no status que nós temos perante a sociedade, aí nas redes sociais. Então até os nossos momentos de lazer, eles precisam ser produtivos, instagramáveis, né, eles precisam trazer algum retorno. A gente não faz nada pelo nada, como ali era a intenção dela, né? A gente é muito educado, né, no contexto social que a gente vive, a fazer com que os nossos momentos de descanso, eles também sejam produtivos, né? Eles nos ensinem alguma capacidade para o nosso trabalho, eles sejam instagramáveis para elevar aí o nosso status social, a nossa interação, né, nas redes sociais. E isso
com certeza é um fato que também ajuda a que a nossa sociedade adoeça, né, com esse nível de cansaço tão exacerbado. Eu me lembrava de um texto de uma jornalista que eu sempre disse na faculdade que era a minha jornalista preferida, minha diva mor do jornalismo literário no Brasil, e com certeza é de muita gente, que é a Eliane Brum. Ela é muito conhecida por escrever vários livros, reportagens, né, muito importantes para o jornalismo do Brasil. É uma escritora assim maravilhosa, vale muito a pena você pesquisar textos, né, dela. E eu trago aqui um trechinho de uma coluna dela do El País, que foi publicado, para minha surpresa, em 2016. Para mim que tinha sido assim, ano passado. O tempo corre, né? O título do texto mesmo, eu vou colocar aqui nas referências, caso você queira ler o texto na íntegra. E ela diz assim: exaustos e correndo, exaustos e correndo. E a má notícia é que continuaremos exaustos e correndo, porque exaustos e correndo virou a condição humana dessa época. E já percebemos que essa condição humana, um corpo humano não aguenta. O corpo, então, virou um atrapalho, um apêndice, um incômodo, um não dá conta que adoece, fica ansioso, deprime, entra em pânico. E assim dopamos esse corpo falho, que se contorce ao ser submetido a uma velocidade não humana. Viramos exaustos e correndo e dopados. Porque só dopados para continuar exaustos e correndo. Pelo menos até conseguirmos nos livrar desse corpo que se tornou uma barreira. O problema é que o corpo não é um outro. O corpo é o que chamamos de eu. O corpo não é limite, mas a própria condição. O corpo é. Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto que eu acabei de ler para vocês, né, é que ela fala que esse ritmo, né, que nós somos impostos na sociedade capitalista, né, no contexto que nós vivemos, ele é um ritmo não humano. E já se sabe que num ritmo não humano, o nosso corpo, que é humano, ele não aguenta. E aí a gente não enxerga que o problema está nesse ritmo que nos é imposto, mas coloca esse problema no nosso corpo, nas nossas limitações. Não é louco, gente, a gente pensar isso. E como a gente já naturalizou isso, a gente quer imprimir, né, esse ritmo acelerado em tudo, até nas nossas crianças. Tem um episódio aqui que eu me lembrei para ilustrar essa fala, que é de um desenho que eu amo de paixão. Eu obrigo os meus filhos, coloquei lá nos stories do meu Instagram, esse final de semana, que eu obrigo eles a assistir. Aí, gente, vamos assistir aqui, por favor, porque eu quero acompanhar com eles, né? Eu adoro o roteirista, a pessoa que criou, né? As histórias, os episódios são geniais. Eles realmente são feitos para os pais, para os cuidadores. O desenho se chama Bluey e ele está disponível no Disney Plus, mas eu vi que também tem vários episódios no YouTube, inclusive que eu vou falar para vocês aqui. E eu vou deixar na descrição aqui, né, do nosso episódio, caso você queira ir lá procurar. O episódio ele se chama Corrida de Bebês. E como é que é o contexto, né? Bluey, a filha, ela tem uma irmãzinha e o desenho todo se passa em torno da família dela, né? O pai, a mãe, ela e a irmã. E aí nesse episódio, se eu não me engano, né, ele se passa aí na infância da irmãzinha da Bluey, que é Bingo. E a mãe dela, ela tá aí no convívio com outras mães, né, de bebês da mesma idade, e elas ficam meio que disputando qual é o bebezinho que vai falar primeiro, qual é o bebezinho que vai se arrastar primeiro, qual é o bebezinho que vai andar primeiro. Vira uma competição, por isso o tema do episódio é Corrida de Bebês. E aí de início a mãe dela fica muito orgulhosa, porque a filha, ela começa a se arrastar primeiro, acho que o contexto é mais ou menos esse. Só que aí do nada a filha da amiga dela começa a andar primeiro. E aí ela fica frustrada e tenta educar a menina para ela andar logo e ela não anda. E aí um momento muito bonito do episódio é quando uma outra mãe se senta do lado dela e faz uma fala mais ou menos assim, né, que ela não ligasse, né, para essa competição, mas que ela se concentrasse em curtir o bebê dela. E aí o jogo vira, né? Ela começa a lidar com mais naturalidade, a curtir os bebês das comadres que estão aí no dia a dia também. E aí quando ela já esqueceu dessa competição, ela tá aí lavando a louça, de repente atrás dela, a filha dela se ergue e sozinha começa a caminhar em direção a ela. Eu juro a vocês que quando eu assisti esse episódio eu chorei, porque é muito real. Isso pra mim ilustra muito bem, né, de que até com as nossas crianças, né, até o processo de desenvolvimento delas, né, a gente coloca esse ritmo acelerado, essa comparação, essa competitividade que é tão própria da nossa realidade social hoje, né. Eu reflito muito sobre isso porque eu sou uma pessoa que tem essa veia muito produtivista, né. Aqui em casa, meu esposo, o Rodolfo,
Ele tem uma piada, né? Conta muito assim para os nossos amigos que o apelido dele aqui em casa é Estrela Cadente, que eu não posso deixar de vê-lo parado sem fazer nada, que eu faço um pedido. Eu sempre gosto de trazer uma colaboração da ciência, né, para nos ajudar a refletir um pouco sobre esses contextos, mas de maneira simples, né, bem mastigada. E eu encontrei um podcast, eu sempre vou recomendar para vocês podcast, porque eu não só gosto de produzir, mas eu amo consumir, né, esse formato de conteúdo. E tem muitos podcasts atualmente, né, eu fico super feliz com isso, de divulgação científica. Essa semana eu descobri um chamado Dopaminas, e é um trocadilho, né, porque são duas minas, né, que apresentam esse podcast, é uma neurocientista e uma filósofa. E eu encontrei, em particular, né, um episódio chamado Cansaço do Futuro, onde elas vão falando assim que a exaustão, ela não é nova na nossa história, né? Ela sempre esteve presente aí na história por X fatores, mas que é próprio da sociedade atual, né? Que esse cansaço, ele tenha um imbricamento, assim, né? Ele tenha uma origem maior no peso que a gente depositou na tecnologia. Segundo as meninas vão dizendo, né, nesse episódio, a gente foi afastando as nossas esperanças de, por exemplo, do sagrado, das relações familiares, para depositar tudo nas capacidades humanas, né, na resposta da ciência, tipo nos estudos para o câncer, nos estudos, né, para que as pessoas tenham uma vida mais longa ou evitem tais doenças, enfim, parece que o nosso desejo de um futuro melhor, todo ele, né, todas as esperanças, elas dependem do trabalho, do desenvolvimento científico, né, do que o homem pode fazer. E aí que mora um problema, né, um problemão, que é a gente depositar toda a nossa fonte de realização no trabalho. Para você que está me escutando, talvez isso esteja muito distante, mas para muitas pessoas, né, o trabalho acaba sendo o sentido de vida. A gente tem uma frase, né, que é muito divulgada, amplamente divulgada, de uma maneira muito bonita, assim, né, que o trabalho dignifica o homem. Mas eu acho que isso pode confundir muito a gente, né, que de fato o trabalho dignifica, né, ele faz parte da vida humana, mas ele não deve ser o sentido da vida humana, né, a gente trabalha porque, enfim, né, a gente tem que sobreviver, tem que pagar as contas, dar uma vida digna, poucas pessoas têm a oportunidade de trabalhar, né, com aquilo que gostam, a realidade, infelizmente, é essa, né. Tem muitas pessoas que têm um trabalho que a gente chama de um trabalho aspiracional, como por exemplo, eu encontrei esse termo em um artigo, né, onde no doutorado eu estudo o trabalho dos influenciadores digitais e os pesquisadores, né, uma em particular, a Isa Af, que é uma professora da USP, ela vai falar que o trabalho do influenciador digital, que é um dos mais desejados pela, né, geração atual, que ainda se tem aquela ideia de glamour, né, de recebidos, de festas, enfim, ele, para muita gente, ainda é um trabalho aspiracional, que ele não tem nenhuma renda, nenhuma monetização. Muita gente ganha nada, né, mas se mantém ali trabalhando de graça para um algoritmo, né, que penaliza as pessoas pelo silêncio. E as redes sociais são um campo fantástico, né, para a gente ampliar as possibilidades de trabalho, né, fazer com que as pessoas tenham jornadas de trabalho um pouco mais, bem entre aspas, flexíveis, né, de um trabalho remoto, né, me possibilitar trabalhar em casa, amplia, divulga muitos trabalhos, né, muitas empresas, e isso é massa. Mas aí parece tão contraditório, né, porque se a gente for pegar essas pessoas que têm um trabalho home office, trabalham aí na internet e têm jornadas de trabalho mais flexíveis, se a gente for pegar os dados, né, entrevistar essas pessoas, a maioria delas vai dizer que hoje elas trabalham mais. Eu encontrei um dado, né, num podcast que eu já citei aqui para vocês, que é o Vibes e Análise, né, eles são de 2 neurocientistas e eles falaram em um episódio chamado Sentido do Trabalho, que eu vou deixar aí na descrição também, que o home office ele tem 3 vezes mais chance de burnout. Por dentre outras coisas, né, diminuir o limite entre jornada de trabalho e vida pessoal. Hoje nós temos uma cobrança psicológica, é como se nós fôssemos ao mesmo tempo o senhor e o escravo de nós mesmos, né? Isso quem fala é um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. Eu sempre chamo ele só Han, que é mais fácil. E ele vai dizendo que hoje a gente sofre essa violência neuronal, né? Que nós não necessitamos mais de um chefe, né, que esteja lá nos
chicoteando para que a gente cumpra uma jornada de trabalho, não. Existe uma cobrança dentro de nós mesmos, né, por tornar o nosso tempo produtivo e por encontrar um prazer exacerbado ali, né, na jornada de trabalho. Isso é perigosíssimo, porque mesmo quando a gente bate o ponto, desliga o computador, desliga a luz e vai dormir, esse chefe continua aqui dentro da gente, né, nos cobrando para que a gente seja produtivo, produza, consuma e faça aí a nossa economia girar. Esse ensaio do Han, né, onde ele fala sobre a sociedade do cansaço, muitos de vocês já devem ter ouvido, ele não é recente, estava vendo que ele vai cumprir, ou já cumpriu 10 anos, né, uma reflexão que ainda é muito atual e infelizmente acho que vai continuar sendo por alguns anos. Eu tento sempre trazer, né, alguma visão científica, né, seja da psicologia, neurociência, filosofia ou do campo da comunicação, que é o meu, não por soberba ou querer parecer inteligente, né, não é uma performance, mas é um desejo, né, de fazer com que a gente se torne cada vez mais crítico sobre a sociedade que a gente vive, sobre as nossas escolhas, porque, gente, nada é por acaso. Tudo é para fazer a gente girar a economia, né, produzir e ser consumidor e fazer com que os ricos sejam mais ricos, o pobre seja mais pobre, bom, xibom, xibom, bom, bom. Pegou a referência você aí dos anos 90? E essa sociedade do cansaço, né, que o Han vai falar há 10 anos, né, ele vai mencionar que é uma sociedade que tem um excesso de positivismo. Ah, por quê? Isso é por acaso? Não. Isso é porque só quando a gente tem uma visão positiva, né, sobre a vida, sobre o trabalho, a gente está feliz aí de ser explorado, nós somos motivados também a sermos produtivos e a consumirmos, né, nem que seja aí dividido em 24 vezes no cartão de crédito. E nesse excesso de positivismo, né, crescem muitas mensagens na internet e mesmo profissionais, né, de má fé, né, que vêm interessados aí na alta performance, vendendo cursos aí adoidado, né, e performando, né, uma imagem de que tudo vai dar certo, só depende de você. Né? Só depende do seu esforço para que você chegar lá onde você quer. E a gente sabe que infelizmente na prática não é assim, né? Não é só o nosso esforço que vai determinar se a gente vai chegar lá ou não. Existe uma série de fatores e é muito triste, muito doloroso impor nessas pessoas que não têm uma rede de apoio, não têm uma condição financeira ou mesmo de saúde, né? Impor a ela que ela só não sai daquela condição onde ela está, né? Porque ela não se esforçou. Isso causa muito adoecimento, seja físico, seja mental, né? Porque a gente quer que a pessoa corresponda com um esforço sobre-humano. Tem outro podcast que eu adoro, super divertido, o Fiz o que Pude, da Elora. E ela colocou um podcast recente, eu não estou lembrando agora o nome, mas que ela vai falando sobre como já é cansativa a vida sem você fazer grandes coisas, tipo ali na sua rotina. E aí, quando chega no final do dia, você ainda diz assim: nossa, não consegui fazer nada hoje. Sendo que você arrumou a casa, fez almoço, lavou roupa, trocou fralda de menino, levou para a escola, lá. Gente, isso é muita coisa. A gente tem mania de colocar no nosso planner, né? Colocar lá no papel as coisas que a gente não fez, não conseguiu dar check. Mas se a gente colocar o tanto de coisa que a gente fez, né? E não estava nem ali planejado para aquele dia, mas que teve que fazer, pagar a conta, ir no supermercado, enfim. É muito louco o tanto de coisa que a gente já tem que resolver na nossa vida no diário, entendeu? Acho que é super comum a gente ter esse pensamento, né? Tipo, ai, não rendi nada hoje. E aí me lembrei de um vídeo que eu coloquei também lá nas redes sociais, né? Se você não me segue, eu tô como @larimoura. E eu fiz um Reels com meus filhos de um dia que eles acordaram muito cedo, tipo 4 da manhã, como eu tinha falado naquele exemplo no início do episódio. E a gente teve que dar conta de muita coisa, assim. Quando eu olhei, era tipo 7h14 da manhã. E eu tinha feito café para eles, dado a comida, limpado 2 fraldas de cocô, colocado a roupa para lavar. Meu marido tinha feito o café da manhã, lavado a louça, guardado a louça e estava fazendo o almoço dele, né, para poder levar para o trabalho. Se a gente for ver o tanto de coisa que a gente já faz na nossa vida, sem ter essa rotina de alta performance, né, que é tão pregado aí nas redes sociais hoje, gente, já é muita coisa. Isso já é o suficiente para nos deixar exaustos. Então, se você está lidando aí com seus problemas da vida adulta, está pagando as contas, está levando os meninos para a escola, está cumprindo com o seu dever aí no seu trabalho, você está de parabéns. Você tem que olhar para você e dizer, ó, sou maravilhosa, sou maravilhoso, estou arrasando. E é isso, gente. Fazer o que a gente pode tem muito mérito, sim. A essa altura do podcast, com certeza você já está se perguntando assim, sim, Larissa, mas cadê as dicas? Cadê as soluções aí pra gente lidar com o nosso cansaço?
E eu lhe digo, meu bem, infelizmente, se eu soubesse as respostas para isso, eu não estaria aqui gravando um podcast às 10h05 da noite, não é mesmo? Então, infelizmente, eu não tenho essa solução, né, para apresentar, mas talvez encontrando a resposta para elas, né, você possa também encontrar pessoalmente uma maneira melhor de lidar com esse cansaço, né, uma maneira mais redentiva e retirando aí os excessos que eventualmente tenha na sua vida dentro da realidade que você vive hoje. E a primeira pergunta, né, que eu tenho a fazer para vocês, e eu deixei essa atividade de casa, são duas, tá? A primeira é, para que você quer mais tempo? Eu acho que eu escutei essa pergunta da minha psicóloga, né, na época que eu estava fazendo terapia, há 1 ano e meio, mais ou menos. E eu respondi que eu queria ter mais tempo para curtir melhor os meus filhos, né? Eles são muito pequenininhos, eu tenho uma filha de 3, um filho de 2 anos. E eu queria muito aproveitar a infância deles, ter mais tempo para ficar com eles. Mas eu comecei a observar como eu aproveitava aquele tempo com eles, né? Muitas vezes era trabalhando no celular, era adiantando alguma demanda, era querendo que eles fossem mais rápidos ao sair de casa para entrar no carro, para sair do carro, para ir para a escola. Então era sempre acelerada. E era muito questionador para mim, né? Porque eu queria ter mais tempo para aproveitar com eles. Mas se eu estava com eles, eu estava querendo ter mais tempo para trabalhar. Então é muito importante a gente se fazer essa pergunta, né? Para que eu quero ter mais tempo hoje? Em que eu gostaria de investir meu tempo? E pensar naquele tempinho que você já dedica a essa atividade, né? Como é que você está aproveitando ela? O Han, eu acho que também nesse livro, né? A Sociedade do Cansaço, ele traz uma reflexão da própria Bíblia, né? Que ele fala, vai lá no Gênesis, onde tem a história da criação, né? E é muito interessante que Deus, ele não abençoa os dias do para quê, né, nas palavras do Han. Ele abençoa o dia do não para, é o dia do ócio. Ele abençoa o dia do descanso. Então, o próprio Han, né, o próprio filósofo, ele vai dar essa ideia, né, de que o descanso é algo sagrado, é algo necessário para o ser humano. Mas essa sociedade, né, que é louca aí pelo nosso dinheiro, que é louca para nos tornar uma mercadoria, ela quer fazer com que a gente pense que o sagrado é o nosso trabalho. Não desmerecendo os dias lá da criação, né, onde ele foi fazendo aí todas as coisas, mas é importante a gente sempre lembrar disso. O dia do descanso é sagrado e eu tenho que obedecê-lo. Recentemente eu fiz um retiro, né, para iniciar o caminho das promessas definitivas no meu carisma. E nesse retiro a gente, como todo retiro, a gente tem um momento assim de oração. E uma pessoa, né, ela tinha uma inspiração assim de Deus que a gente chama de profecia, onde Deus nos dizia assim: empenhai os vossos esforços naquilo que é devido, ou seja, naquilo que realmente importa. Eu acho que muitos de nós, né, estávamos lá nos questionando como é que a gente ia trilhar aquele caminho, esse caminho das promessas definitivas, que tem muitas exigências, né? Não vou citar aqui tantas, mas enfim, leituras, formações, muitas outras coisas além das obrigações que a gente tem, né, na rotina. E talvez a gente caísse, né, nessa meritocracia, assim, de querer dar check em tudo e fazer na lei. Mas ali foi muito especial para mim escutar aquilo de Deus, né? Dê atenção ao que importa. Porque sempre vão ter muitos excessos, gente, para nos distrair, né, nos roubar daquilo que é necessário. Sabe aquela passagem de Marta? Ao fazer esse roteiro eu também lembrava dela, né? Se você não conhece essa passagem, o contexto é o seguinte, né? Jesus está na casa de uns amigos dele, que são 3 irmãos, e ele está lá conversando na sala, né, com 2 desses irmãos, enquanto um está na cozinha fazendo as coisas, né, e tal. E aí essa irmã que está na cozinha vem braba com a outra irmã: por que você não está me ajudando, né? Tá só aí curtindo e não vem aqui fazer as coisas também? E aí Jesus deu uma palavra para ela, né, que está lá no Evangelho, e ele diz mais ou menos assim, né: Marta, tu te ocupas de muitas coisas, quando uma só te é necessária. Ele está dizendo que é para a gente não fazer o almoço, não ajeitar a casa? Não é bem esse recado que Jesus quer dizer, né? Na minha leitura, né, que eu faço nesse contexto que eu estou conversando para vocês, é retirar realmente os excessos, né? E quando a gente dá atenção àquilo que realmente importa, sobra mais tempo, né, para a gente alimentar a nossa espiritualidade, para a gente descansar. Quando eu estava aqui pronta para gravar, né, o meu esposo passou aqui pela sala e disse: eu tenho uma frase para você que eu acabei de escutar aqui, né, num vídeo, e a frase é a seguinte: quem abraça muito, aperta pouco. É uma frase do Dom Henrique, que é um bispo brasileiro, né, ele já faleceu, mas é muito conhecido, e ela quer dizer sobre isso, né, que quando você abraça muitas oportunidades, você não consegue apertar, né, não consegue dar conta. Tem outra frase que eu acho que ela é de Dom Bosco, a minha orientadora do mestrado citava muito: o ótimo é inimigo do bom, né? Se a gente quer dar conta de muita coisa, provavelmente a gente não vai alcançar os nossos objetivos, né? Melhor se centralizar ali no que é necessário. Então, relembrando a nossa atividade de casa nesse episódio, né? A primeira pergunta para você se responder é: para que você quer mais tempo? E agora a segunda é: o motivo do meu cansaço vale a pena?
Por que eu pergunto isso, né? Quando a gente retira esses excessos, vai sobrar alguma coisa que vai nos cansar. Assim como eu disse no episódio passado, né, que enquanto a gente vai vivo, a gente vai sofrer, o cansaço ele acaba tendo esse sentido de sofrimento, né? Porque é algo desconfortável, é o que a gente não gostaria de sentir, mas é intrínseco também da vida humana. Eu me lembrava com muito carinho de uma canção que eu sempre escutei na minha cidadezinha, né? Eu sou de uma cidade chamada Bodó, aqui no interior do Rio Grande do Norte. E se você é de paróquia, né, do meio católico, cresceu aí dentro de igreja, você já deve ter escutado muito aquela canção. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome. É uma canção linda, né? Mas que quando eu fui missionária no Peru, eu descobri que o original dela é em espanhol. Ela foi feita por um padre, um sacerdote espanhol chamado Cesário Gabaraín. Acho que é assim que se pronuncia. Em espanhol ele canta assim: Tu necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. E a gente fala em português, né? Tu minhas mãos solicitas, mas em espanhol ainda é mais forte, né? É tu necessita das minhas mãos. Ou seja, Deus necessita das minhas mãos para que outras pessoas possam descansar com o meu cansaço. E quem hoje é que você descansa com o seu cansaço? Sua família, né? Seus irmãos de comunidade, seus amigos, né? Você tem feito atos de serviço, tem esse cansaço para que outras pessoas possam descansar? Eu sou casada há quase 5 anos, né? E hoje eu sei, né, com mais propriedade, né, o quanto é cansativo, né, trazer o pão de cada dia para uma família, né, sustentar um lar. Quando a gente vai tendo filhos, né, que vão tendo outros gastos, como escola, plano de saúde, enfim, é muito exaustiva essa jornada de trabalho que a gente faz, né, para garantir o pão de cada dia. Estava conversando com uma amiga esse final de semana que ela dizia, né, nossa, acho que todas as pessoas, né, que têm pai e mãe em casa já escutaram eles brigando, tendo alguma conversa assim mais difícil, né, sobre conta, sobre vida financeira. Mas eu sei que dentro da medida do possível, né, a gente pode fazer escolhas para que esse cansaço ele não nos roube do essencial, né? Eu tenho uma amiga que, como eu, também tem filho pequeno, né? E é engraçado que essa amiga a gente brinca muito que ela é o pai do Cris, sabe? Ela passou a faculdade inteira sempre tendo 2 estágios. Quando terminou a faculdade, né, tinha 2 empregos, então é uma amiga assim que sempre está muito ativa no mercado de trabalho. Como ela teve filho recente, né, ela tem um emprego e recebeu a proposta de um outro emprego, né, fixo, que tinha a possibilidade de ser home office. Ela disse, vou tentar. E aí no primeiro dia desse segundo trabalho, né, quando ela chegou em casa, pegou o filho e teve que ficar trabalhando ali pelo celular, né, dando conta ali dos 2, né, de dar atenção a um bebê e desse novo trabalho, ela pensou, né, não, eu não posso assumir, né, por mais que isso vá ajudar na rotina da nossa família, eu me aperto um pouco mais, mas eu prefiro tá 100%, né, dar mais atenção ao meu filho nessa fase que ele tá dependendo mais de mim. E eu tenho o pé no chão, gente, para saber que nem sempre essas escolhas são possíveis, né, mas que sempre que elas forem, né, a gente possa se questionar realmente se a gente tá se cansando pelas escolhas certas, né, ou se aquilo são excessos de fato na nossa vida. Às vezes a sociedade nos cobra um padrão de vida alto demais, que aquilo nos custa o essencial. Eu tive uma conversa com meu esposo, que para mim foi uma das mais bonitas, né, que a gente já teve nesses quase 5 anos de casados, que ele me dizia, amor, não deixa essa crise financeira roubar da gente o que para mim é o mais precioso, que é a nossa família. E às vezes a sociedade ela nos impõe um padrão de vida alto demais, que nos rouba daquilo que é essencial. E aqui em casa o essencial seria a nossa família, a nossa espiritualidade, os nossos filhos, o bem-estar da nossa família. Eu citei aqui uma música bem antiga, A Barca, né? E vou terminar esse episódio citando uma outra que para mim é muito especial. Ela traz assim uma carga emocional enorme, que é a Utopia, do Padre Zezinho, né? Um padre brasileiro muito conhecido do povo católico aí. E ele traz esse relato aqui que para mim é muito especial. Ele diz, meus pais não tinham nem escola nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. E na simplicidade, né, de um pai de família, de uma mãe de família que está ali no dia a dia, querendo prover o necessário para a sua família, né, trazer o pão de cada dia, mas que não se esquece do essencial, o seu sorriso, o seu olhar.
eu encerro esse episódio com o desejo de ter contribuído em alguma coisa na vida de vocês e que vocês possam, sim, responder essas duas perguntas, né, que eu tenho certeza que também vão trazer uma reflexão gostosa, né, vão poder fazer vocês repensarem um pouco sobre esse cansaço no dia a dia de vocês. Se você gostou desse episódio, não esquece também de avaliar na plataforma onde você está assistindo, seja o YouTube ou o Spotify, e compartilhar com a sua família. Um beijo e até a próxima!